Conexão, o Saci espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Escuta a voz. Hoje o Conexão no Saci pousa numa história inspiradora. Nossa conversa é com Iago Jimenez Peroni. Ele é apicultor, meliponicultor, cervejeiro, técnico em refrigeração, mas acima de tudo, ele é um apaixonado pelo mundo das abelhas. Desde 2019, Iago dedica sua vida a estudar esses seres fantásticos e todos os benefícios que elas trazem para a natureza e para nós. Hoje ele está na USACI desenvolvendo uma pesquisa inovadora, a relação das abelhas com a cannabis sativa. O que será que elas buscam? Elas estão coletando os tricomas, os terpenos. Será que existe um mel canábico? Vamos ver se tem propriedades terapêuticas? Esse assunto e muito mais a gente vai tratar nessa conversa agora e vamos, claro, falar sobre o uso da cannabis medicinal. O Iago ele usa a cannabis medicinal para seus sintomas de TDAH e também no manejo da ansiedade. Tem muito assunto então vindo pra frente, viu? Prepare-se para uma conversa sobre ciência, espiritualidade, inovação e mel. Iago, obrigada por vir na nossa conversa, por vir no Conexão Saci. É um prazer receber você e falar de um assunto tão inspirador. Obrigado, Marília, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra. Obrigada, viu? Que bom. Vamos começar então já contando de como é que começou essa sua paixão pelo mundo das abelhas. Eu comecei desde muito pequeno, curioso. Eu cresci em chácara, num ambiente mais próximo da natureza. E eu lembro que no telhado da casa da minha avó tinha um enxame de abelha e ali aconteceu alguns episódios. Meu avô, uma vez as abelhas estavam bravas, estava tendo festa bem ali embaixo onde que era o enxame, mas assim, questão de 3, 4 metros do enxame tinha criança brincando, em música, Natal e festa. Aí meu avô, não, vou pôr fogo, pegou um bujão de gás, acendeu uma tocha, subiu na cadeira, minha avó bem, desce daí. Aí Tacou fogo nas bichinhas. pôs fogo, aí minha avó desligou o bujão de gás, as abelhas atacaram ele, aí acabou a festa, chamou o bombeiro e tal. Então, desde criança eu já curioso. fui ferroado, curioso, ir pôr a mão e tal. E nunca perdi essa curiosidade pelas abelhas. Cada vez mais que eu procuro entender elas, mais dúvidas vão surgindo e mais eu me vejo enrolado nesse meio, longe de sair dele, sabe? Em 2019 você começou a trabalhar efetivamente com elas. Como é que foi o primeiro Sim, contato, assim, a primeira decisão de que, poxa, eu vou começar a cuidar então das abelhas? Eu nunca tive muito tempo livre, né? Por conta da minha profissão como refrigerista, com manutenção de máquinas, do setor de refrigeração. É muito corrido. Nessa época do ano que tá frio, dá uma melhorada, as férias do refrigerista seria agora. E é bem nessa época que as abelhas mais precisam de cuidados, que é no frio, né? Elas têm menos recurso na natureza, os enxames que não estão muito saudáveis, eles tendem a perecer nessa época, por diversos motivos, né? E em 2019, com o surgimento da Covid, né? Nós ficamos presos em casa e eu estava preso na chácara e lá continuei vendo, né? Aí que eu comecei a observar coisas que eu não tinha tempo para ver. E sempre tive vontade, né, de entender como que era dentro de uma sociedade das abelhas e tal. E surgiu a oportunidade, tive tempo e Começou a observar elas, a cuidar. tem uma história inspiradora, né? O tio da minha mãe, ele mora no interior, se eu não me engano, a cidade é Oswaldo Cruz, minha mãe é natural de lá.
E ele já é bem de idade, ele é idoso, aposentado, é viúvo, tio Mário. Um abraço, tio. E o meu primeiro enxame, os primeiros, né, que eu realmente coloquei a mão assim e interferi no curso da natureza, foi ele que me tutelou de lá, entendeu? Te ensinou Ah, direitinho como fazer pra não ser ferroado, né? Não ser ele atacado. mais me passou confiança, tranquilidade, falou, não, vai dar certo e tal. Mesmo que eu não soubesse o que eu tava fazendo, sabe? Porque a gente tem medo mesmo de Isso, mexer na abelha, né? A é. gente sempre acha que elas vão atacar a gente. Aí você teve sucesso nesse primeiro contato. Tive sucesso, consegui, deu certo. E eu até fiquei desesperado, um dia eu liguei triste pra ele. Falei, tio, esmaguei a abelha rainha, cara. Tô com tanto trabalho perdido, tal e tal. Até chorei. Aí ele falou, deu risada. Eu, pô, sacanagem, o cara vai rir da minha cara, né? Falei, eu não vou nem falar nada, nem vou continuar o assunto. E falei, mas por que o senhor tá rindo? Ele falou, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí eu falei, mas como? Ele, confia. Ele falou, daqui 28 dias você pode abrir lá, vai ter uma outra rainha. Ele perguntou, fez umas perguntas para mim, eu confirmei para ele, ele falou, então pode ficar tranquilo, que se não faltar nada para elas aí vai dar tudo certo. Aí eu tomei conta para não faltar alimentação para elas e tal. Eu tinha feito o resgate desse telhado na casa da minha avó, retornou um enxame lá várias vezes. Então, quando eu era criança, eu tive a oportunidade de conhecer o que era apicultura, né? Numa dessa que não deu certo, Queimar as meu avô abelhas, queimar né? as abelhas, né? E chamou um profissional para fazer o resgate. E eu fiquei super encantado, queria ficar perto. Minha avó, meus pais me puxavam para longe, que era perigoso. Aí o cara, não, agora tá tranquilo. Aí eu queria subir na escada para calmas, ver, né? né? E eu achei interessante, porque ele foi embora num Fusca, sem banco, só o do motorista, E com a cheio. caixa lá dentro, entendeu? Aí eu falei, cara, mas e assim que se abrir? Ele falou, ó, tá parafusado, não é pra abrir, mas já abriu. Falei, e daí? Ele falou, eu vou com o macacão, se precisar eu visto o traje Né? e fecho o zíper. E aí falando na questão de caixa, aí você aprendeu. No começo a gente queimava as abelhas, você aprendeu que não era assim, guardava na caixa e tal. Quando você começou a manipular, lá em tempos de Covid ainda, que estava sozinho na chácara, você já criou essas caixas para colocar elas? Como é que foi? Já desde de lá pra cá eu venho desenvolvendo uma marcenaria em casa. No começo eu adquiri algumas caixas para começar. No início eu ia até chamar uma família que é daqui da cidade mesmo. Conversei com eles e tal, conheço a família. E eu lembro que o valor que ficava para eles retirarem o enxame e colocar numa caixa para mim deixar lá era algo em torno do que eu ia gastar para comprar o equipamento e começar na apicultura. Eu ia ter que gastar um pouquinho mais. Aí eu falei, eu arrisquei, falei, eu acho que eu vou tentar. Aí comprei, esperei chegar e tal, preparei a caixa, é um processo bem trabalhoso. Antes de começar, dar uma olhada boa na teoria, mas eu não desisti não, eu continuei, fui a fundo e de lá para cá eu adquiri algumas ferramentas para poder trabalhar com madeira e sempre que eu tenho tempo eu estou procurando achar um cantinho mais adequado para o meu manejo com elas, né? E depende muito do que a gente procura extrair delas, né? Tem algumas pessoas que me procuram para adquirir um enxame porque querem ter uma abelha em casa. Ah, eu gosto, tenho um jardim, eu vejo que aqui no meu manjericão Quanto vem elas uma são abelha importantes também, né? e no meu muro tem uma jataí e tal. Eu queria tirar ela. Eu falo, não, aquela que está no muro, você vai derrubar o muro? Não, não vou derrubar o muro. Eu falei, então. Deixa ela quietinha lá. Então ela fica lá, é uma matriz
ela tem o valor dela para a natureza. Você pode, a partir dela, fazer uma captura de um enxame através de um Pra ir pra ninho caixa. isca, né? Capturar ela numa isca, e aí uma princesa entra ali e começa uma nova colônia. A partir dali você pode colocar ela numa caixa nacional, entendeu? Tem que ter toda uma legislação para isso, né? O estado de São Paulo é o mais rigoroso com relação à criação de abelha. Que interessante, né? Inclusive é muito mais burocrático a criação de abelhas nativas, que são abelhas popularmente conhecidas como abelhas indígenas, né? Que os povos originários do Brasil já criavam ou tinham acesso, ali, né, ao mel das abelhas, já tinham contato com elas há quantos milhares de a anos, gente né? imagina. E isso foi se perdendo com a cultura da chegada do homem branco, né? Porque a gente passou a tacar fogo nelas ao invés de estar próximo, Se né? eu não me engano, quem introduziu a abelha europeia no Brasil foi a Igreja Católica para a produção de vela de cera, né? Por conta da cera das abelhas. E elas competem, né? Por recursos com as nossas abelhas nativas. Nativas. Quais são as nativas? São abelhas que você consegue criar em caixas nacionais. No estado de São Paulo são em torno de 180 espécies. Ah, pra caramba, São né? muitos nomes científicos para a gente falar aqui agora. A gente popularmente conhece muito da jataí, né? Sim. Essa é nativa? Nativa. Ah, legal. É uma abelha que interessante. ela tem desde da região sul da América até o México, você encontra essa abelha. Essa espécie, legal. É uma espécie que ela está em todo lugar, na Ela cidade, no meio rural, Ela se adapta na também. natureza preservada. Você vai encontrar ela. Legal, e a gente falou um pouquinho das caixas, porque a gente tem aqui uma caixa que você fez, né? Vale ressaltar que o Iago, ele tá aqui dentro da Ossaci, com algumas abelhas aqui também, né? Aqui nós temos 3 espécies diferentes, é isso, né, Iago? Aqui dentro da Ossaci. Aqui na associação a gente introduziu 3 espécies de abelhas. O nome popular delas, né, é a abelha jataí, que o nome científico dela é Tetragona angustula. A mandaguari preta, que é a Scaptotrigona postica, e a mandaçaia, que o nome popular dela é Melipona quadrifaciata ou quadrifaciata antidioides. No estado de São Paulo são encontrados 3 fenótipos dessa espécie. Muito interessante, São legal. um deles é híbrido, entre uma mistura entre a mandaçaia MQQ, né, que seria a quadrifaciata, e a quadrifaciata antidioides, que a diferença básica delas, olhando assim a olho nu uma abelha em comparação à outra, né, uma diferença muito simples de observar é as listras no abdômen dela, que ela é uma abelha toda preta, é muito bonita, ela tem um casaco de pelos no tórax e ela é bem grande, do tamanho de uma abelha europeia, africanizada e tal. E ela é bem robusta, parece uma abelha bombada voando. Essa a gente tem aqui então na Ossaci. Temos aqui na beirinha do lago ali embaixo. Legal. E olha, eu tava falando sobre essa caixinha porque tem também um projeto, essa foi você quem fez, né, essa caixa. Explica pra gente qual vai ser o objetivo dessa caixa. Não é o tamanho normal ou tem desse tamanho também? Essa caixa eu procurei fazer ela no intuito de atender um pedido do Denis. O Denis, Que é o presidente aqui da associação. conversando com ele me fez um pedido e falou, cara, tem como a gente mostrar essas abelhas para crianças? Eu falei, tem, cara. E é uma vontade que eu já tinha. Aí ele falou, pô, então fechou, cara. Ele falou, mais pra frente a gente conversa. Aí eu fiquei aqui na cabeça. Aí, mais recentemente, a gente teve essa conversa daí e ele explicou pra mim qual que era a ideia dele, né? De apresentar um enxame de abelha para grupo de crianças, ou até em escola mesmo aqui
da rede de educação pública. É um projeto que ele tem em mente, eu espero que dê certo, mais pelas crianças e pelas abelhas do que para mim, Pela por nossa mim mesmo. consciência, né? Porque Principalmente. é uma coisa que eu defendo, eu falo para todo mundo que eu tenho contato, que essa educação, esse contato com a natureza, a importância da gente buscar achar qual que é a nossa engrenagem na natureza. Eu acho que essa ficaria uma definição legal. Entender, né, muitas culturas indígenas, para eles é muito cristalino isso, né? E a gente perdeu isso na nossa correria do dia a dia. E aí nesse projeto a ideia é mostrar bem isso, né? Você fez a caixa bem diferente. Para atender aquela curiosidade que eu tinha quando era criança, saber como que é lá dentro, né? entendeu? É isso aí. E aí essa caixa que você projetou, você já pensou em poder abrir para poder mostrar para as crianças e elas verem aí dentro, né? Você criou uma partezinha aí, mostra pra Posso gente mostrar como é ela que para é. a câmera, Por colocar favor. ela aqui? Vamos colocar um pouquinho para frente só para mostrar a engenhosidade disso tudo, né, Iago? Ele quem criou, então conta pra gente um pouquinho de Essa tudo. caixinha aqui eu pensei em colocar abelhas sociais, abelhas de alguns gêneros, é possível colocar aqui, de maneira que a gente possa estudar elas, abrir elas para visualização, sem atrapalhar o trabalho das abelhas. Então, essa caixinha que ela vai estar instalada num meliponário, atendendo todas as necessidades da abelha. Aqui eu não fiz o furo ainda, mas eu vou fazer bem na região da entrada da caixa, vai ser aqui. Então, dependendo da espécie, o calibre, a bitola do furo é diferente. Então, por isso eu não fiz ainda. Terminei esse projeto hoje, tô até com a mão suja de carvão, que eu queimei a caixa, por uma coisa que eu também acho que deveria ser ensinado para as crianças, que é uma tradição milenar de preservação da madeira e conservação da madeira, que é você fazer um tratamento com fogo na madeira. Aqui, como eu não posso tratar a madeira quimicamente para colocar as abelhas aqui dentro, não é interessante fazer isso, né? Vai de maneira natural. Apesar de ter um certo tipo de segurança com relação a isso, eu evito. Muita gente dá um banho de cera na caixa, ajuda muito, impermeabiliza ela, né? Mantém uma durabilidade maior. Mas essa técnica é interessante e eu acho que deixa a caixa mais rústica, mais bonita. E o acabamento dela é só fogo mesmo. Não vou passar nenhum tipo de verniz. É uma coisa natural mesmo, não agride nada, fica tudo ok. E as abelhas preferem também? Como não vai ter muito interesse por cupim, não vai perder a madeira. Dificilmente vai criar um bolor, um fungo, porque ela está carbonizada, né? Diminui muito o processo de decomposição da madeira. Então, o que eu procuro com essa técnica, né? Demorar mais, ter que fazer um manejo invasivo nesse enxame, ter que descarnar toda essa caixa, tirar todo o ninho para fora, passar elas para outro ambiente, entendeu? Então com essa caixa fica mais fácil. E nessa caixa você já fez pensando que você pode abrir e mostrar dentro, né? Isso, eu instalei nela umas portinhas, tem umas dobradiças aqui na caixa. A gente abre e vai poder mostrar pra Aqui criança. tem um acetato, um acrílico, né? Então vai ficar visível totalmente a estrutura do enxame. Fiz uma abertura dela dos dois lados. Eu não patenteei ainda o projeto. Vamos com calma aí, gente. Eu olhei muita coisa na internet, tem muita gente legal trabalhando aí com relação à conservação das abelhas e tal. E a gente sempre troca muita ideia nos grupos de abelha, eu acho muito interessante. Sempre eu pergunto muita coisa, tenho que agradecer muito o pessoal aí. Se hoje eu cheguei na criação de abelha que eu tenho, foi muito graças às ajudas que eu tive, né? Com certeza, né? Então, troca sempre, né? E aqui é uma oportunidade da criançada matar a curiosidade. Eu até que nem eu que tinha uma criança interior já perto dos 30 anos e queria saber como que era por dentro, fica legal. Assim, você não precisa
acessar diretamente o enxame para poder olhar elas, né? É interessante, né, gente? E nos bastidores eu perguntei aqui, né, antes da gente começar, eu perguntei se essas abelhas não sairiam, iriam atacar as crianças e tal. Eu acho importante a gente falar sobre o manejo correto. Você sabe manejar, lidar o que vai enfurecer ou não as abelhas, e nem todas são tão agressivas ou Isso, perigosas, exato. né? Elas são muito importantes, inclusive, sabendo mexer direitinho, elas não vão atacar ninguém, né? Tem algumas espécies de abelhas sem ferrão, né? Que são as abelhas nativas. Também são conhecidas como abelhas sem ferrão, acho que eu não tinha falado isso. E elas têm comportamentos muito agressivos com relação à defesa do território delas, do ambiente próximo ou em torno da casa delas. Tem eu já ocorri 2 vezes na UBS aqui do bairro, que eu moro aqui próximo também, e por conta de ter abelha dentro do ouvido e não tirou no mesmo dia, Então, o bom é a gente sempre estar usar atento, né? usar um EPI. Eu tomei 2 broncas na UBS lá por não usar EPI. Qual seria esse EPI, né? Uma tela mosquiteira, um capacete, um chapéu com uma telinha e um cordãozinho para fechar no pescoço. Dentro do macacão todo fechadinho. Já basta para elas não conseguirem acessar o ouvido, o nariz, né? Algumas vêm morder o cantinho dos olhos, ela já tá aí mesmo, apesar dela ser pequenininha, ela é uma das que são muito muito territorialistas com relação a outras abelhas e a uma intervenção direta no interior da caixa. Elas vão vir enrolar no cabelo da gente, mordiscar pelo do braço, sabe? Elas vêm querer atrapalhar de alguma forma. Então mesmo tem que ser que tudo não, feito com cuidado, né? Por isso a ideia de uma caixa que não Tanto- agrida elas, tanto né? para elas não se sentirem incomodadas, Ameaçadas. invadidas, né? E olha, Iago, a gente pode colocar a caixa pro lado de lá, por agora a gente focar bem na gente, né? Mas olha, a gente vê que ele dá aulas mesmo, né, gente, sobre as abelhas, sabe tudo. Eu queria que você falasse assim pra gente o que é que mais te encanta, se é a ciência ou se é essa magia da natureza mesmo, ou as duas coisas junto. A ciência eu acho uma maneira mais objetiva da gente chegar no entendimento do encanto e da magia da natureza, né? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Unidas que fazem a diferença, né? E me conta um pouquinho qual é a diferença da apicultura e a meliponicultura. E você tem trabalhado com as duas, né? A meliponicultura, falei direitinho? Eu nem conhecia esse termo. Vamos lá, explica pra gente então um pouquinho da diferença dessas duas. A apicultura é um nome, né, dedicado àquele que cria a abelha Apis mellifera. Então, o criador de abelha Apis mellifera, ele é um apicultor. Aí, mas eu crio a abelha Apis e crio uma jataí. Então, você é um apicultor e é um meliponicultor também. Porque as abelhas nativas, elas são de outro gênero, são outra espécie de abelha, né? Elas ocorreram naturalmente em continentes diferentes. Então elas têm comportamentos diferentes, estruturas internas do ninho diferentes. A vida, o comportamento social delas ali é ímpar, né? De espécie para espécie. Então cada espécie vai ter uma peculiaridade, um cheiro diferente, um comportamento diferente. Elas vão procurar uma região diferente. Tem espécies que não ocorre determinada espécie, região que não ocorre determinada espécie de abelha. Interessante, né? Cada Agora, vez menos ocorrência natural de espécies de abelha também. e porque a gente está devastando tudo. Sim. Uma pena, né? E agora vamos falar um pouquinho, as abelhas, elas têm muitos subprodutos também, né? A gente pensa em abelha, a gente pensa principalmente no mel, mas existem outras coisas. Você já comentou que antes as abelhas eram trazidas por causa da cera, né? Mas a gente ainda tem o própolis, que a gente usa muito, o pólen, que é extremamente importante para todos nós, né? Para a natureza. Conta um pouquinho pra gente desses subprodutos e também dos usos terapêuticos que tem cada um deles. Certo, vamos lá. Normalmente quando a gente fala de abelha, né, e subproduto, a gente imagina o mel, né?
Sim. Para todo mundo que eu falo que eu crio abelha, todo mundo fala, "Oh, você tem mel?" Nessa época do ano é escasso. São poucas culturas que vão florescer nessa época do ano. O eucalipto, por exemplo, é uma delas. E a vantagem de, por exemplo, criar abelha no mel de eucalipto é que não vai ter um defensivo agrícola nas flores do eucalipto, por exemplo, né? Por isso que ele é muito procurado para tratamento terapêutico de tosse, irritação de garganta. Ele é um mel mais escuro, né? Mais desidratado, porque é numa época do ano que é mais seco, né? O ar. Então ele, até a viscosidade dele é diferente. As experiências que eu tive com ele, ele até tende a cristalizar mais rápido, eu acredito, por conta dele estar mais desidratado. E aí nós temos o pólen, que é um alimento fantástico, riquíssimo em aminoácidos diversos. Eu arrisco dizer que daria para viver o nosso organismo com tudo que um enxame poderia produzir de recurso ali, e também atenderia as nossas necessidades Olha que interessante. fisiológicas. Eu acredito que é muito rico em minerais, tem aminoácido, né? O pessoal que gosta aí de treinar, academia, BCA, né? Um BCA natural. Que interessante, eu não sabia que tinha tudo isso no pólen, que interessante. O pólen é vida, né? Com certeza, né? Inclusive a polinização é extremamente importante. A abelha tem esse papel na natureza, né? E a gente tem o própolis, muito famoso também. Você comentou que agora o mel de eucalipto é muito procurado por causa de tosse, dor de garganta. E o própolis também. Inclusive eu tive uma aula particular aqui que eu fui tomar um cafezinho. E aí ele sugeriu que colocasse própolis no café, própolis que ele mesmo produz. Já tinham 2 tipos diferentes ali de própolis. Fala um pouquinho também desse uso terapêutico do própolis, das diferenças que existem. O que eu trouxe aqui para a gente experimentar são própolis de 2 espécies que ocorrem aqui na associação. Uma delas não temos criação dela em caixa, ela ocorre naturalmente aqui na mata da associação, que é a Tetragona clavips, o nome popular dela é borá. Essa ela põe para correr mesmo. Acho que o nome... Por isso até que ela tá lá na natureza, você não conseguiu colocar na caixa? Não, eu até tenho ela em caixas nacionais, mas tem que estudar um lugar para colocar elas, porque elas colocam para correr mesmo. Enrolam no cabelo, que eu fui procurar ajuda médica, foi essa abelha aí. Que te atacou. Legal, ela tem aqui também na associação, mas ela não tá dentro Ainda em caixa não, mas eu tenho o projeto de trazer elas, porque justamente essa abelha, ela é uma abelha que ela coleta um recurso muito nobre na natureza, que é resina. Para ela não tem valor nutricional nenhum, né? Ela descarta. Não, é aí que tá. Por que ela coleta resina se ela não se alimenta da resina, né? Se ela podia coletar barro como outras abelhas para fazer isolamento térmico e tal da casa. Algumas espécies de abelhas inclusive usam até estrume, esterco para fazer estruturação da casa. E elas coletarem justamente a resina, e essa resina elas misturam no cerume e fazem um batume. Esse batume é o que elas usam para maturar o mel delas, é o que dá o característico aromático e sabor do mel. E esse própolis ela usa exclusivamente ele, sem misturar ele com a cera, para fazer isolamento da casa. Frestas que tem passagem de ar, algum lugar que pode entrar algum predador, uma formiga e tal, elas vão fechando com o própolis. Então o nome própolis ele vem do latim e significa para a população. Então elas coletam esse recurso de resinoso, né, nas plantas, com o intuito bacteriostático, para controle microbiológico,
Elas vivem em simbiose ali dentro com outros micro-organismos, alguns insetos muito pequenos, que você precisa de uma lupa muito boa para enxergar eles, uns piolinhos bem pequenininhos. Aí você abre e fala, ai que nojo. Só que, Não, só tá que tudo sem eles ali não funciona todo aquele mecanismo ali de limpeza mesmo do enxame. É um ecossistema Ali mesmo, eles né? comem o que é resíduo da abelha, né? Então evita contaminação por ter alimento em decomposição, né? E facilita o trabalho que as abelhas elas limpam diariamente a casa delas, coletam o resíduo e jogam para fora. É o primeiro contato que elas têm com o mundo externo é carregando lixo. Gente, o mundo das abelhas é realmente encantador, viu? O Iago tá dando aulas aqui pra gente e eu já quero aproveitar, pular um pouquinho pro assunto que é a pesquisa que está sendo feita aqui dentro, né, da OSACI. Vamos falar um pouquinho como que surgiu essa ideia de estudar essa interação das abelhas com a cannabis sativa. O que você está observando que elas estão fazendo? Elas realmente, as abelhas visitam as plantas aqui de cannabis da associação? Elas visitam em diferentes horários do dia. É possível observar até a abelha europeia africanizada, a Apis mellifera. É muito mais recorrente a visita da Apis mellifera nas observações que eu fiz do que as abelhas sem ferrão. Não sei dizer exatamente o porquê, por isso que eu estou procurando trazer para cá algumas espécies que têm interesse em coletar resina por conta do estudo terapêutico, né, que pode envolver a coleta do canabinoide diretamente na planta pela abelha, para ela fazer esse preparo do própolis na colônia, para usar esse própolis, né, que é coletado aqui na associação, para a estruturação do enxame, para a maturação do mel, para isolamento da colônia. E a ideia do estudo é fazer uma coleta desse própolis aqui na associação. Isso vai levar um tempo ainda. E a ideia do estudo é fazer a extração alcoólica desse própolis e observar se tem presença de algum canabinoide, fitocannabinoide do que é cultivado aqui na associação, né, para finalidade medicinal, para ver se de alguma forma a gente conseguiria ainda abranger algum tipo de tratamento, né, uma microdose de canabinoide junto ao própolis, né, se isso daí poderia agregar para a saúde da pessoa. O tratamento Porque mesmo. normalmente as outra... pessoas usam própolis quando já estão doentes, né? Mas eu uso própolis, por exemplo, todos os dias. E qual que é a vantagem ou benefício disso, né? A gente estava conversando ali. O própolis, dificilmente um patógeno vai sobreviver naquele ambiente ali que tem o própolis. Que tem o própolis. Né? Então, o consumo diário ajuda na nossa imunidade. Ajuda na imunidade. Eu já usei como cicatrizante. Sim. Eu normalmente quando eu vou no médico eu tomo muita bronca. Por que bronca? Porque tô machucado, ou abelha no ouvido, sabe? Mas daí você já pega o próprio produto da abelha para se consertar, E já né? me conserta, algumas vezes eu não preciso recorrer ao atendimento médico. Medicina comum, né? A exato. tradicional aí, né? É legal. E hoje em dia você já percebeu alguma diferença no própolis ou ainda não deu para perceber? Própolis ou mel com propriedades de cannabis, ainda é muito recente isso? Tem estudos fora do Brasil. Aqui no Brasil eu já conversei com algumas pessoas e dei uma pesquisada meio rápida assim, não encontrei nenhuma pesquisa em andamento e nem concluída com relação a isso. Legal, a gente então tá falando de uma pesquisa Pioneira. Quase que inédita, né, aqui no Brasil e pioneira mesmo, que legal, né? E agora vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre cannabis, saúde e tudo mais, né? Bom, você faz uso do óleo, a gente conversou também nos bastidores, ele já me contou que fez um ano, né, que você usa desde 2024, Isso. né?
E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você percebeu na sua vida, na sua experiência pessoal, como é que você teve contato com o óleo, quando que você começou a sentir que, pô, tá fazendo um efeito legal e tá sendo bom. Para falar a verdade, quando eu ouvi falar da associação, eu achei que era conversa de Chico Lorota. Você Eu fala, não, eles só estão falei, plantando lá, não tem nada a ver, para de né? mentir, cara. Que história é essa? Como assim? Não, vai lá. Vou te passar o contato, procura, tal. Falei, eu converso. Deixei quieto. E chegou uma oportunidade, o Denis entrou em contato comigo e eu já tinha até salvo o contato. Contato. Aí ele me chamou para tomar um café aqui e nós conversarmos sobre a criação de abelhas. E foi o primeiro contato que eu tive aqui na associação, tá, inclusive. Foi justamente pelas abelhas, não foi ainda pelo óleo. Isso, exato. Aí eu estava comentando, né, que tem até uma terapêutica com as abelhas, né? Sim. Posso dizer por mim mesmo. O tempo que eu passo com elas, como é um hobby, né? Eu não tenho retorno financeiro com a atividade, né? É mais curiosidade mesmo e paixão pelo que eu faço. E eu me beneficio mutuamente com a criação delas, né? Então elas estando bem, eu também Você sabe que fico vai estar bem, porque eu vou coletar ali, quando for possível, né, na medida do possível, os recursos que elas podem me fornecer, como o próprios que eu faço uso, né? Às vezes eu tenho um enxame que está precisando de um pouquinho de cera, eu tenho um enxame que está bombando de cera, Você coleto consegue fazer cera essa para troca. manejar ali e tal, e todo mundo prosperar junto, né? Aí você veio com o Denis aqui na associação para falar sobre abelhas e acabou conhecendo um pouquinho mais sobre o óleo de cannabis, né? Conta como é que foi essa experiência quando você falou, beleza, vou então apostar e vou começar a tomar. Eu achei, falei, não, isso é coisa de maluco, falei, isso é papo de doido. Aí nós caminhamos aqui por uma estufa de cultivo aqui na ONG e eles foram me explicando, me contando a história da associação, né, o trabalho que é feito aqui e me surpreendeu, né, sair daqui boquiaberto com o que é feito aqui. Eu, minha esposa é testemunha, eu falei para ela assim, falei, eu acho que eu entrei num lugar, saí da realidade, e eu vou sair daquela porta lá e voltei para uma outra realidade que era o que eu conhecia antes. Falei, da porta do portão para dentro lá não tô no Brasil, parece. Foi essa Outro mundo, né? impressão que eu tive a primeira vez que eu vim aqui, conversei com o pessoal e conheci um pouco do trabalho que era feito aqui e vi o quanto o pessoal se preocupa, né, com, em primeiro lugar, né, com o bem-estar, né? Bem-estar, qualidade de vida, né? E, Saúde, muito mais, né? e aí o papo foi ficando muito rico, né? Porque isso aí tá muito ligado com a natureza e o bem-estar da natureza, né? Condiz muito também com sustentabilidade, né? A forma com que se cultiva tudo aqui dentro e a preocupação com o meio ambiente também, né? Exatamente. E a criação de abelha, né, que eu faço em casa é uma coisa que pode ser familiar, né? Eu vejo um pessoal muito grande aí nos grupos que passa de pai para filho, vira herança, né? Os enxames. E essa febre da abelha pega, viu? Eu já tô encantada aqui com a abelha, né? Legal. E aí você veio aqui, conheceu todo esse universo, falou, nem parece que eu tô no Brasil, começou a se inteirar um pouquinho mais e começou também a fazer o uso do óleo. Você usou, gostou, achou que era bom? Como é que foi essa decisão? Foi uma oportunidade que eu tive graças à associação o Saci, né, de passar com um médico, né, e conversar dos meus problemas e foi uma experiência ímpar. Eu sou muito grato pela oportunidade de poder conversar abertamente com o médico sobre o
os problemas pessoais que eu tinha, de concentração, crise de ansiedade, O próprio TDAH, né? Que tem muitos sintomas aí. E E você as- percebeu que ajudou mesmo, então. com certeza me proporcionou uma relação muito mais próxima daquela medicina natural que eu procurava quando eu comecei a criar abelha. Eu sempre assisti muito vídeo de... eu sinto muita falta dessa literatura também, de conteúdo sobre isso, até vídeo mesmo no YouTube, conteúdo na internet, do que como a gente pode fazer uso do que a gente tem na natureza, Disponível na sabe? natureza, né? Às vezes na calçada de casa tem uma planta que é boa para febre, dor no corpo, e tem alguém dentro da porta de casa que está Que com nem dengue, conhece, com né? febre, dor no corpo, e pode ser usado e não tem contraindicação. E não vai fazer mal igual o paracetamol que todo mundo tem em casa, entendeu? Quando tem dengue não pode tomar, né? Né? Então tem isso também, né? Então, é um caminho meio na contramão do que a sociedade Tem pregado tem ultimamente. feito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Que é se medicar quimicamente e achar que vai resolver o organismo como um todo, né? A gente esquece, né, que nós somos também ligados à natureza e se a gente puder optar por uma medicina mais natural, com certeza vai fazer bem, né? Assim como a gente vê na sociedade das abelhas tudo correndo tão bem, né? Pra gente olhar para a natureza e estar junto com ela para resolver nossos problemas é sempre bom, né? E você agora que está aqui dentro da USACI, como é que você se sente? Já que você pode misturar ciência, cuidado e também a natureza. Como é que você se sente nesse ambiente, sabendo que tem essa visão diferenciada? É uma responsabilidade grande, né? Eu tenho feito tudo com muito cuidado, muita cautela, sempre pensando no bem-estar das abelhas, né? Nem tudo que é ideal da gente na prática funciona. Então a gente tem que usar o conteúdo que as técnicas que a gente já tem, né? De manejo de abelha. Por exemplo, vivência, né? Eu queria ter aqui a mandaçaia, né? Foi um pedido do Denis, é uma abelha que eu sou encantado, acho uma das mais bonitas. Pois pesquisem aí, essa abelha é brasileira e vocês tomam mel de abelhas que não são daqui e não sabem como que é uma abelha mandaçaia. Não pode dormir sem essa, né? Realmente, preciso aprender sobre essa. Na minha opinião, é a mais bonita. E nacional. E é nacional. Legal, olha que interessante. Olha, gente, tem muita coisa nesse universo, né? Daria para ficar falando aqui horas sobre o tema. Sim, você dá aulas. Eu fico lisonjeado, até envergonhado com o título. Acho que não é para tanto. Eu sou um mero aprendiz. Mas rendeu demais o nosso papo. Eu tô curiosíssima, eu tenho mais um monte de pergunta, mas eu já vou fazer o convite para uma próxima, porque vai ter sempre muita novidade. Estou muito curiosa para saber como é que vai ser essa pesquisa, se a gente vai descobrir esse mel canábico aqui na nossa região, né? Quero ver se a gente depois traz novamente Iago mais para frente para conversar. Então já está feito o convite. E lhe agradeço muito por vir aqui e dividir tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada, viu? Legal, que agradeço o convite e a participação no podcast. Fiquei bastante ansioso aí por conta da entrevista, mas foi bem tranquilo, foi bem legal. Foi bem legal, eu acho que a gente tem muito assunto ainda pela frente. Então, muito obrigada por guiar a gente aí nesse voo, por trazer essa sua história que mistura aí a ciência e a natureza, esse cuidado que tem inovação também, né? Mostrar um pouquinho desse mundo encantador das abelhas, assim como da cannabis, que a gente trata sempre aqui, né? Já que tudo isso é agente de cura, de reconexão e de transformação. E se você também se encantou com essa conversa, aproveita para compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que mais gente conheça sobre esse assunto tão legal
ligado à natureza e à cura e à saúde. Bom, é só você clicar então no link que está na bio, segue a USACI, compartilha, fica de olho nessa pesquisa que vai ter muita novidade sendo postada aí nas nossas redes e vem junto com a gente aqui, segue a nossa rede social, compartilha o nosso vídeo, ativa aí as notificações para receber sobre os próximos programas. E é isso, gente, porque quando a natureza fala, a gente precisa ouvir. Muito obrigada pela companhia, continue conectado aqui, Conexão USACI. Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa.